Muito bem, pessoal. Vou estar falando aqui sobre o nosso módulo da contabilidade. Inicialmente, eu vou falar aqui do módulo E-Contábil. O E-Contábil ele foi desenvolvido para as empresas que são optantes do Simples Nacional para a gente fazer toda a escrita contábil da empresa. Logo quando você entra aqui no E-Contábil, caso a empresa já tenha o plano de contas cadastrado, ele já cai na tela de dashboard, onde nós temos aqui alguns acessos rápidos de contas de banco, clientes. Se eu coloco o cliente, eu consigo ver todos os clientes aqui. Um dashboard aqui do ativo, passivo, receita, despesa, despesas financeiras. Quando eu clico aqui nas contas também eu já vou para os livros. Eu tenho aqui em cima a tela de configurações, a tela de bloqueio dos lançamentos da contabilidade para quando eu quero encerrar algum determinado período para ninguém mais mexer naquele período. Temos aqui a tela de lançamentos, o plano de contas e também os relatórios. Eu vou estar mostrando cada um com seus detalhes. Então, inicialmente, pessoal, eu vou entrar numa outra empresa aqui que não tem o plano de contas. Então, por exemplo, o Bar do Beisola aqui. Eu preciso colocar o nome do administrador, o CPF, o contador e depois selecionar ali o plano de contas. Eu vou fazer o passo a passo aqui para vocês. Então eu vou colocar aqui alguns dados fictícios para a gente poder fazer esse teste. Então, por exemplo, o nome do administrador, vou colocar aqui Beisola. O CPF dele, deixa eu gerar um CPF aqui. Beleza. O nome do contador, vou colocar aqui, ó, Irineu. CPF do Irineu. Beleza. Nome da contabilidade. Grande família, contabilidade. E você pode colocar aqui o CRC. Esses dados aqui, pessoal, é interessante colocar porque vai sair nos relatórios contábeis lá. Os relatórios do balancete analítico, balanço patrimonial, a gente vai pegar daqui. Você clica em salvar e continuar. A data da abertura é a data onde você quer iniciar o exercício aqui dentro do módulo contábil. Então, por exemplo, se você quer fazer o ano de 2026, eu vou colocar aqui que minha data de abertura é 31 de dezembro de 2025. Então, a partir do dia 1 de 2026, eu consigo fazer os meus lançamentos. Você pode copiar de outro plano de contas, e aí você copia as vinculações e regras fiscais. Eu vou estar mostrando o que é isso para vocês. E você seleciona aqui, ó, eu quero copiar do Siri Cascudo. Ou você pode adicionar um plano de contas novo. Quando você adiciona um plano de contas novo, a gente tem um plano de contas padrão aqui do CFC. Então a gente importa esse plano de contas. A gente sempre indica você, a primeira empresa adicionar um novo, né? Porque você não vai ter como copiar. E você cria ali todas as contas necessárias, deixa ele bem personalizado do jeito que você trabalha. Aí as outras empresas que você for trabalhando aqui dentro do e-contábil, você copia dessa empresa padrão que você criou. Existe também o controle de clientes e fornecedores. Esse controle aqui é para quando você quer cadastrar cada cliente de forma individual. Então eu vou ver lá cada cliente, João, José, Maria, ou de forma unificada, clientes gerais, fornecedores gerais. Eu vou colocar aqui detalhado e vou continuar. Beleza, a configuração foi criada e o plano de contas foi criado. Então, se eu acessar aqui agora, vir em plano de contas, eu já tenho aqui todo o meu plano de contas com todas as contas bases do mesmo plano de contas CFC. Então, é assim que se cria um plano de contas. Eu vou aqui agora voltar lá no restaurante Siri Cascudo. Beleza. E aqui no plano de contas, pessoal, eu tenho minhas contas. Eu consigo adicionar aqui, por exemplo, vou adicionar uma conta aqui que seria caixa 2. Vou colocar aqui, ó. Caixa 2 não, né? Caixa filial. Caixa filial. Beleza. E ele adiciona aqui, ó, caixa filial. Conta analítica. Não aqui é porque não é uma conta padrão nossa, né? É uma conta que você criou. E tá aqui o valor.
Esse zero aqui é o saldo inicial. Então, por exemplo, aqui as configurações da data de abertura está 31 de 2024. Então eu coloco o saldo que eu tinha lá em 2024. Então imagine-se que é R$ 500. Note que aqui em cima ó, ficou vermelho e aqui eu tenho aqui um saldo incorreto. Por quê? Porque o meu ativo e passivo tem que ser igual. Então se eu coloquei R$ 500 aqui no ativo, lá no meu passivo eu também preciso colocar R$ 500 em algum lugar. Vou colocar aqui ó, R$ 500 em FGTS apagar. Beleza, ele volta e fica verdinho. Então, esse aqui é um controle do saldo, para quando você colocar aqui seus saldos anteriores, ele controlar aqui para você, para ficar certinho. Você também consegue editar uma conta. Ah, coloquei aqui filial, é a filial 02. Você atualiza e ele atualiza aqui para você. Os clientes e fornecedores, eles são criados à medida que eu vou importando as notas fiscais de entrada e de saída. Então, se é saída, o tipo vai ser cliente. Se é entrada, o tipo vai ser fornecedor. E eu consigo também editar a conta aqui e também colocar os saldos iniciais que eu preciso, de acordo com o meu balanço anterior. Eu consigo importar esse cadastro, então aqui a planilha, ela vai ter ali os dados de CNPJ e razão social. Quando você importa, ele cria as contas para você, tudinho. Tanto o CNPJ quanto o CPF. E também você consegue, aqui no plano de contas, pessoal, importar o saldo. Então você consegue baixar a planilha modelo, vai baixar basicamente essa planilha aqui, e você coloca os saldos lá na planilha e depois importa ela. E aqui também temos um botão adicionar conta. Esse botão é para você adicionar uma conta específica. Eu quero adicionar aqui em imobilizado. Aí você descreve qualquer conta que você quer adicionar. Por aqui é mais fácil, porque por aqui você já vem na sintética aqui que você quer e adiciona a analítica logo embaixo. Lembrando, né? Analítica é a que recebe lançamento, sintética é como se fosse o totalizador do grupo. As vinculações, elas servem para vincular um código externo ao código do plano de contas. Então, por exemplo, na sua contabilidade, a conta caixa filial era código 004. Só que no nosso aqui, ó, caixa filial, o código dela já é outro. Vou colocar aqui 004, vou atualizar. Então, aqui 004. O nosso código reduzido é 385. Então, lá na contabilidade, quando você for importar uma planilha modelo que a gente tem lá de importação, se lá nessa planilha tiver o código 004, ela vai jogar para o 385, que é a caixa filial. Então imagina que lá no financeiro do seu cliente ele use algum tipo de código para controlar determinada conta. Basta você vincular aquele código ao código que você quer da conta específica aqui da contabilidade. E aí fica mais fácil, você faz as importações e já vai direto para a conta específica. E aqui você consegue excluir ou editar esse determinada vinculação. E também você consegue importar as vinculações. Você baixa a planilha aqui do plano de contas e lá vai ter o campo para você colocar o código de vinculação. Você importa essa mesma planilha, ele vai trazer aqui todos os lançamentos vinculados. Beleza? Então, plano de contas é isso. Depois que você fez o seu plano de contas, você consegue realizar os lançamentos. Então, aqui na tela de lançamentos, eu tenho aqui os lançamentos por setor. Então, eu tenho o contábil, eu tenho o fiscal e eu tenho o pessoal, onde vem a parte da folha de pagamento. A parte fiscal já vem das integrações das notas. E a parte contábil são os lançamentos financeiros. Você consegue fazer um lançamento manual, aqui ó, nesse botãozinho, incluir manual. E aí eu coloco aqui a data do lançamento, o valor do lançamento, o que é o histórico. Vou colocar aqui, ó, valor, despesas bancárias. Vou escolher a conta. Então, vou colocar aqui despesas bancárias. E vou colocar aqui Banco do Brasil. Vou adicionar. Já está aqui, ó. Despesas bancárias, Banco do Brasil. Ele é um lançamento manual porque eu fiz manualmente.
Eu também consigo importar lançamentos, por isso que a gente faz as vinculações. Depois que é feitas as vinculações, eu consigo importar a planilha com os códigos já vinculados. E aí eu consigo trazer aqui vários lançamentos de uma só vez. É bem rapidinho para fazer essa importação e os lançamentos aparecem aqui. Eu também consigo aqui excluir, por exemplo, todos os lançamentos em massa. Consigo clicar aqui e excluir todos esses lançamentos. Então, por exemplo, vou excluir esse. Beleza, excluiu. Eu consigo também aqui alterar em massa. Então, por exemplo, eu quero que todas as contas crédito aqui vá para a conta Banco do Brasil. Então, eu vou alterar aqui, ó, a conta de crédito. Vou colocar aqui, ó, Banco do Brasil. Vou salvar e todas as contas foram para Banco do Brasil. Isso aqui serve para uma manutenção mais em lote aqui, talvez em alguma importação errada, em alguma troca de contas que você precisa fazer. Isso você consegue fazer essa alteração em massa tanto na conta de débito quanto na crédito ou em ambas. Aqui também você consegue ter os filtros por período e você consegue editar os lançamentos. Existe também aqui a opção do lançamento detalhado. Ele é um lançamento que tem mais de um crédito ou mais de um débito. Então, por exemplo, eu vou fazer um outro lançamento aqui, valor, pagamento de boleto do João. Vou colocar aqui a conta de débito, Agostinho, na realidade. Agostinho Carrara Transportes. Aqui, ó, você consegue perceber que Agostinho Carrara Transportes é uma conta de clientes, né? Então ele já traz o grupo. Então não vou jogar nessa conta, eu vou caçar um fornecedor aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza, Bruce Lee, fornecedor. Então vou colocar aqui do Bruce Lee. Beleza, foi R$ 500. Eu vou colocar também aqui mais um débito, que foi juros passivos. Os juros passivos aqui do Bruce Lee foi R$ 10. E aqui na minha conta de crédito, eu paguei pelo Banco do Brasil. E eu paguei pelo Banco do Brasil R$ 510. Note que a mensagem aqui ó, diz que os valores precisam ser iguais da conta de crédito e débito. Então, R$ 510 saiu ali, eu lanço. E ele fica aqui o meu lançamento detalhado com mais de um débito ou mais de um crédito. Então, essa é a contabilidade. Eu posso também vir aqui e trancar o período. Eu quero que nenhum lançamento seja feito até 31/7. Tranquei, ele fica trancado, ele fica fechado. Então, eu não consigo agora, se eu tentar incluir, por exemplo, um lançamento aqui em julho, vai dar um erro. Se eu atualizar minha página aqui, por exemplo, ó, e vir aqui em incluir lançamento, note que aqui ó, eu não consigo nem voltar mais para julho. Eu só consigo lançar de agosto em diante. Isso aqui serve para você, quando você fecha um período, você já bloqueia os lançamentos para nenhum funcionário seu, ninguém lançar algo em períodos que já estão fechados. E você pode abrir simplesmente tirando ali a regra que você colocou na data. Depois que você faz todos os seus lançamentos, você gera alguns relatórios. Então nós temos aqui o balancete analítico, o balanço patrimonial, a DRE e o livro-razão. O balancete analítico, nós temos aqui ó, todas as contas que receberam lançamentos, as despesas, as receitas. E nós temos aqui alguns filtros interessantes. Então, por exemplo, eu tenho um filtro aqui que eu oculto as contas com saldo zerado. E eu também tenho um filtro aqui que eu vejo só as negativas, as viradas. Opa, essas contas aqui eu preciso fazer a correção. Então, por exemplo, eu fiz vários lançamentos aqui no Banco do Brasil, só que ele não tem saldo. Ele não tem saldo anterior, né? E ele também ficou negativo em 3.562. Então, vamos dizer que você esqueceu de fazer um lançamento aqui. Ou você viu que esse lançamento aqui de 2.000 não era para o Banco do Brasil, era para o Caixa mesmo. Então eu venho aqui no Banco do Brasil e coloco Caixa.
Seleciono e salvo. Note que já sai e ele já recalcula o saldo. Então eu vou tirar esse de 510 também. Vou jogar aqui para a conta de caixa. Vou salvar. Note que ele saiu. E aqui o meu saldo também já mudou. Só tem o saldo negativo anterior aqui. Ó. Por que ele também está negativo anterior? Porque eu estou pegando do período 1/8. Este mês, né? Eu posso colocar aqui este ano. E agora eu consigo ver esse lançamento. Então eu vou pegar esse daqui também, vou jogar para caixa, tirar daqui. Vou salvar e também o 52 eu vou jogar para caixa. Vou salvar. Então agora eu já corrigi aqui esse saldo anterior lá do Banco do Brasil. Agora eu só tenho o saldo aqui de devolução que está negativo. E realmente devolução é negativo. Então tá tudo ok agora. Então note que aqui agora meu Banco do Brasil nem aparece porque ele está zerado, né? E ele nem aparece aqui. Então eu tenho aqui os clientes. Se eu clico, eu consigo ver os lançamentos, que são as notas. Eu clico, eu vou até o lançamento, eu posso fazer alguma alteração. Quando eu altero, já recalcula todo o saldo, sem você precisar fazer mais nada, né? Aqui também eu consigo colocar os clientes por ordem alfabética. Então, por exemplo, o Barra do Beisola está bem aqui, ó. Eu vou clicar aqui para ordenar e note que ele veio aqui para cima. Também em minimizar clientes e minimizar fornecedores, é porque às vezes eu tenho um cliente aí na minha contabilidade que tem assim milhares de clientes e milhares de fornecedores. Eu preciso minimizar isso, então ele junta. Ele deixa tudo agrupado aqui na conta de clientes. E aí eu vejo o balanço mais compactado. E eu também consigo desconsiderar o saldo das contas de resultado, isso para você verificar o resultado de determinado período, para ver se ela deu lucro ou prejuízo em algum determinado período. Então esse é o nosso balancete analítico. Todos eles têm aqui algumas telas de atalho, então eu tenho que baixar o PDF, eu tenho que incluir um novo lançamento, direto por aqui, sem precisar sair. Eu posso voltar e vir aqui, por exemplo, no balanço patrimonial. É interessante o nosso balanço patrimonial porque vocês nem precisam encerrar a contabilidade em si para ter o balanço, né? O nosso sistema ele já calcula o resultado de forma automática, trazendo aqui em resultados acumulados. E ele já traz ali o ativo e passivo de forma calculada certinho. Você não precisa fazer nenhuma configuração. Note que nós só fizemos a configuração do plano de contas. Depois o sistema faz tudo de forma automática. Então aqui nós temos a disponibilidade, os créditos, estoque. Se eu clico, eu vejo as contas que estão dentro de disponibilidade. Nesse caso aqui é Caixa, Banco ABC Brasil e Banco RivoPay. Créditos, aqui nesse caso são os clientes, estoque. Também vejo aqui as obrigações trabalhistas, resultados acumulados, né? E aqui o contador e também o administrador. Se eu volto aqui, a minha DRE também. Você não precisa parametrizar nada, ele já traz aqui toda a DRE calculada de forma automática. Então, se você inclui contas, retira contas, não vai afetar nenhum tipo de configuração aqui na DRE. Ela já vai entender exatamente o que você está fazendo. Você basta gerar o relatório, você não precisa fazer nenhuma configuração. E note que nesse caso aqui deu um lucro de R$ 86.000. Eu consigo dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Beleza? E aqui também eu tenho o relatório do livro Razão, que aí traz aqui todos os lançamentos que foram feitos, né? Isso para você registrar esse livro na junta comercial no fim do ano. Então perceba que nós criamos um sistema que ele tem exatamente o que a empresa precisa, a empresa do Simples. Ele tem o plano de contas, ele tem as vinculações, ele tem os lançamentos e ele tem os relatórios. Nós vamos implementar cada vez mais melhorias e focado no Simples Nacional. Então, se você precisa de um sistema de escrita contábil, o nosso sistema da E-Simples atende perfeitamente suas empresas do Simples Nacional. Beleza? Espero que tenha gostado aí do nosso novo módulo.